A jovem dona da lanchonete abria cedo todos os dias, preparava o café e deixava tudo em ordem para receber seus primeiros clientes, geralmente caminhoneiros. A lanchonete ficava na beira da estrada. Isso nunca tinha sido um problema, até aqueles 3 entrarem no estabelecimento aquele dia. Assim que ela os serviu e eles perceberam o quão deserto estava ali naquela manhã, que tiveram a terrível ideia de abusar da moça. Eles só não contavam com o que ela tinha atrás do balcão. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. O primeiro turno. O relógio marcava 5h43, quando Elisa destrancou a pesada porta de alumínio da pequena lanchonete. A chave girou com o clique metálico de todos os dias, e o som ecoou no ambiente ainda adormecido da beira da estrada. Do lado de fora, o ar trazia o frescor úmido da madrugada, aquele frio que se acumula nas primeiras horas do dia e parece colar na pele. A estrada à frente era um traço escuro, com reflexos pálidos de luzes distantes, cortada por faróis raros e passageiros silenciosos, carretas solitárias, ônibus madrugueiros, automóveis em marcha contínua. A lâmpada fluorescente da cozinha piscou 2 vezes antes de acender. A luz azulada iluminou o espaço simples, mas perfeitamente limpo e bem organizado. Prateleiras com temperos, potes de biscoito, copos empilhados em fileiras simétricas. O chão recém-encerado ainda exalava o cheiro sutil de desinfetante barato, e o ar era preenchido pelo perfume de café velho, lembrança do dia anterior. Elisa respirou fundo. Havia algo reconfortante naquele cenário. Ali era seu domínio, seu reduto, sua trincheira. Tinha pouco mais de 20 anos, mas já carregava nos ombros a responsabilidade de quem aprendeu cedo que ninguém viria salvá-la. Era ela por ela mesma, e por tudo que herdara. A lanchonete, encravada no acostamento de uma rodovia federal de tráfego moderado, pertencia à avó, que a construíra com as próprias mãos décadas atrás. O letreiro acima da entrada ainda ostentava as letras gastas de Lanchonete da Dona Nena. A avó partira há 2 anos, e desde então Elisa mantinha o local funcionando com um zelo quase religioso. Era como se honrar aquele lugar fosse uma forma de manter viva a presença de quem a ensinou a se virar no mundo. As manhãs seguiam um ritual rigoroso. Elisa amarrou os cabelos num coque improvisado, prendeu o pano de prato na cintura, ligou o fogão industrial e começou a preparar o café. Colocou a água para ferver em 2 chaleiras, distribuiu os sachês de açúcar nas mesas, checou o estoque da geladeira, conferiu o troco da caixa registradora, lavou 2 bandejas com água fria e sabão e alinhou os copos sobre o balcão de fórmica. Tudo tinha sua ordem, e cada detalhe era tratado com atenção meticulosa. Atrás do balcão, entre caixas empilhadas e sacos de farinha, dormia tranquilamente seu mais fiel companheiro, Dino. Um Rottweiler adulto, enorme, musculoso, com pelos brilhantes e pretos, olhos profundos e silenciosos. A respiração dele era lenta, pesada, como a de um touro em repouso. Dormia com uma das patas dianteiras esticadas, a cabeça encostada no chão frio, e parecia não se importar com os barulhos da cozinha. Era treinado para isso. Dino era seu guardião. Desde filhote, Elisa o criava com rigor e paciência. Ele obedecia comandos simples, respeitava seu espaço e, mais importante, nunca atacava sem um sinal claro. Um cão sereno, mas um cão de guerra se fosse preciso. Pouca gente sabia da presença dele. Dino ficava nos fundos durante a maior parte do tempo, ou sob o balcão, como agora, completamente invisível para quem olhasse da porta. Sua posição era estratégica, discreta. Só emergia quando Elisa o chamava, e mesmo assim apenas em situações específicas. Era como ter um segredo à espreita. Às 6h17, os primeiros clientes chegaram. 2 caminhoneiros num Mercedes branco com o para-brisa rachado no canto. Estavam sujos de estrada, mas exaustos demais para conversa. Elisa os recebeu com o mesmo tom cordial e reservado de sempre. Serviu café, pão com manteiga, ovos mexidos. Eles comeram em silêncio e partiram antes das 6h40. Às 6h52, um rapaz jovem chegou sozinho.
Vestia uma jaqueta azul escura e pediu apenas um refrigerante. Também não ficou muito tempo. O lugar seguia tranquilo, silencioso, com o céu clareando devagar lá fora, em tons entre o cinza e o laranja pálido. Foi às 7h03 que os três apareceram. Caminhoneiros, homens grandes, suados, sujos da estrada. Carregavam nos ombros não apenas o peso da viagem, mas uma energia que não se confundia com cansaço. Era arrogância, desdém, domínio. O primeiro tinha uma jaqueta jeans desbotada, cabelo ralo, olhar desconfiado. O segundo, mais jovem, usava uma camiseta preta apertada, com tatuagens desbotadas cobrindo os braços. Já o terceiro era o mais barulhento, barba cerrada, colete de couro e um olhar debochado que parecia medir cada canto do lugar e cada curva do corpo de Elisa. Eles entraram sem pedir licença, sem sequer a olhar. O de colete foi direto. "Abre essa chapa aí que estamos com fome, hein?" Sentaram-se à mesa da janela, como se fossem donos do lugar. As cadeiras rangeram sob o peso. Elisa os observou por um segundo. Dino levantou uma das orelhas ainda deitado, mas não se moveu. Tudo seguia conforme o padrão de dias anteriores. Ela limpou as mãos no pano preso à cintura e se aproximou da mesa com o caderninho de anotações. "Bom dia. Vão querer café da manhã completo?" "Completo e rápido", respondeu o de jaqueta jeans. "Tamo com fome de leão." Ela anotou, deu meia volta e retornou ao balcão. Acendeu a chapa, pegou 3 pratos e começou o preparo dos alimentos. Ovos quebrados com cuidado, bacon dourado, pão cortado e levado à grelha. Enquanto trabalhava, os ouvia rindo. Frases soltas atravessavam o salão, palavras ditas com intenção de serem ouvidas. Comentários sobre seu corpo, insinuações disfarçadas de piada. Elisa fingia não ouvir, mas o rosto começava a endurecer. Quando terminou os cafés e os levou à mesa, o homem da camiseta preta esticou o braço para tocar sua cintura. Foi rápido, mas não rápido o bastante. Elisa se esquivou com firmeza e deixou a bandeja sobre a mesa sem dizer uma palavra. Arisca", disse ele entre risos. "Cuidado, a gente só queria ser gentil." Ela não respondeu, apenas girou nos calcanhares e voltou ao balcão. Dino já estava de pé agora, silencioso, em alerta. Elisa fez um afago leve na cabeça dele. Nada foi dito, mas a troca de energia entre os dois era clara. Os homens comiam devagar, muito mais devagar do que o necessário. Mastigavam como se estivessem em casa, esticavam a conversa, olhavam para ela com mais ousadia a cada minuto. Quando finalmente terminaram, às 7h22, não se levantaram. Não pediram a conta. O de colete ergueu a mão, chamando Elisa. Ela se aproximou com esperança de que enfim fossem pagar, mas ele apenas disse: "Sabe, lugar deserto assim dá margem para muita coisa." Fez uma pausa, olhou ao redor com cinismo. Ninguém por perto, ninguém para ouvir se alguém, sei lá, precisar de ajuda. Elisa manteve o olhar firme. "Eu sei me cuidar." Ele sorriu, lento, cínico. Será que sabe mesmo? A tensão era palpável. O ar parecia pesar nos pulmões. Elisa fez a pergunta objetiva, ainda esperançosa. "Vão querer mais alguma coisa ou podemos encerrar a conta?" Foi então que tudo mudou. O de colete levantou de repente. Veio até ela. Agarrou seus braços com força. O gesto foi rápido, violento, inesperado. E ali, naquele instante, no meio da lanchonete, a rotina se rompeu e o inferno começou. Atrás do balcão. O momento foi tão rápido quanto brutal. Elisa mal teve tempo de reagir quando o homem de colete agarrou seus braços com uma força que parecia incompatível com o corpo humano. Era como se ele esperasse por aquilo desde o momento em que a viu. Os dedos dele cravaram como garras em sua pele, e o puxão repentino a jogou contra o corpo suado e áspero do agressor. O cheiro de suor, óleo diesel e cigarro barato invadiu suas narinas, e ela tentou gritar, mas o som mal saiu da garganta. Atrás do balcão, Dino continuava deitado, alheio ao caos que se desenrolava do outro lado da madeira.
Era um cão acostumado à rotina, e nada até aquele instante havia quebrado o padrão de sua calma. Mas isso estava prestes a mudar. Elisa lutava com tudo o que tinha. Debatia-se como podia, os pés raspando o chão, o corpo tentando se libertar. Só que não era 1 contra 1. Era 1 contra 3. O segundo homem, aquele de jaqueta jeans e olhos pequenos, percebeu que ela ainda podia gritar e avançou por trás. Sem dizer palavra, ele envolveu a boca dela com uma das mãos grandes e sujas, abafando qualquer som. A pressão foi tanta que Elisa sentiu o maxilar ranger. O outro homem, o de camiseta preta, ficou próximo à porta. Seu papel era claro: impedir que alguém aparecesse ou que ela conseguisse escapar. O sorriso cínico que brotou em seu rosto parecia o de alguém que assistia a um filme, não a um crime em andamento. Naquele instante, Elisa percebeu o óbvio: não haveria socorro, pelo menos não vindo da estrada. A rodovia seguia deserta. Nenhum carro passou nos últimos 15 minutos. Nenhuma alma além deles. Seus braços foram puxados para trás, seu corpo virado com violência. Um dos homens a segurava pelo tronco. O outro prendia suas pernas. A cena era grotesca, silenciosa, crua. Frases nojentas eram ditas entre risadas abafadas. Eles tratavam tudo como um jogo, como se fosse um direito, como se o simples fato de estarem ali, isolados com ela, fosse autorização suficiente para transformar aquele café da manhã num campo de horror. Elisa se perguntava se aquilo era mesmo real. O tempo parecia ter parado. Cada segundo durava uma eternidade. A terra sob seu corpo estava fria, mas o suor escorria quente por suas costas. Ela tentou gritar novamente, tentou morder a mão que a calava, tentou virar o corpo, bater com a cabeça, arranhar, qualquer coisa. Nada funcionava. Eles eram fortes. Eles estavam no controle. E então, num lampejo de lucidez, ela se lembrou de Dino. Foi preciso reunir tudo o que ainda restava de força e sanidade. Elisa virou um pouco o rosto, o suficiente para deixar escapar o som que poderia mudar tudo. Um assovio, agudo, curto, mas carregado de desespero. Era como um pedido de socorro vindo do fundo da garganta, um código não verbal entre ela e seu único aliado. Dentro da lanchonete, algo mudou. Dino, que até então permanecia deitado, levantou a cabeça com lentidão. Farejou o ar com mais atenção. Seu corpo se ergueu num só movimento, e os músculos tensionados revelavam que ele já havia entendido. A ausência da presença de Elisa atrás do balcão era o primeiro alerta. O som do assovio, o segundo. O instinto, o terceiro e decisivo. Ele andou até o centro do salão com passos pesados e silenciosos. Parou por um instante, depois seguiu em direção à porta. Não havia hesitação, apenas foco. Quando empurrou a porta com o focinho, a luz da manhã invadiu o espaço e a cena lá fora se revelou em detalhes brutais. Os 3 homens estavam sobre Elisa. A jovem estava jogada no chão de terra, as roupas rasgadas, a pele marcada pela sujeira, pelas mãos alheias, pelo desespero. Era uma imagem que jamais sairia da memória de quem visse. Dino viu, e Dino agiu. O primeiro salto foi direto, devastador. O alvo era claro, o homem de colete, o mesmo que iniciara tudo. Dino se lançou como um projétil, impulsionado por raiva e proteção. O impacto do ataque jogou o homem no chão. Dino cravou os dentes no antebraço que se ergueu em tentativa de defesa. O grito foi instantâneo, ensurdecedor. O sangue jorrou como uma fonte aberta, manchando o cascalho sob eles. O homem contorceu-se e esperneou. Tentou bater com o punho livre, mas Dino não soltava. O de jaqueta jeans largou Elisa e tentou puxar Dino pela coleira. Um erro fatal. O cão girou o corpo e avançou sobre ele com precisão militar. Uma mordida lateral na base do pescoço o derrubou de costas, onde Dino continuou a investida com as patas no peito e os dentes em sua clavícula. O som era o de carne sendo rasgada, ossos pressionados, a fúria de um animal em defesa total. O de camiseta preta tentou correr, mas Dino já havia detectado o movimento. Aquele último homem ainda teve tempo de dar 3 passos antes de ser alcançado. A corrida de Dino foi seca, certeira,
como uma linha reta de vingança. Ele saltou e com uma patada lateral derrubou o agressor. A mordida veio em seguida. Uma sequência de ataques rápidos, focados, imobilizadores. Elisa, ainda no chão, observava com os olhos arregalados. O medo que antes tomava conta dela agora era substituído por uma sensação nova. Não era exatamente alívio. Era algo entre a surpresa e o reconhecimento da força que ainda existia ao seu lado. Dino se movia como um guerreiro, como um guardião. Os 3 homens agora estavam caídos, sangrando, gemendo de dor. O primeiro desmaiado, o segundo com os braços em posição antinatural, o terceiro gritava por perdão. Dino permaneceu em pé, andando em círculos, farejando, pronto para o próximo passo. Mas Elisa, com um fio de voz, chamou por ele. Dino, ele virou-se de imediato. Caminhou até ela, os olhos ainda inflamados, o peito arfando, mas abaixou-se, deitou-se ao lado dela. Elisa o abraçou, com os braços fracos, com os dedos tremendo, com a alma tentando se recompor. Ela estava viva, por causa dele, por causa do que havia atrás do balcão. E os homens? Esses agora sabiam que haviam cruzado a pior linha possível. Eles acharam que sabiam onde estavam, que era só mais uma lanchonete esquecida à beira da estrada, que a dona era só mais uma mulher sozinha, que podiam fazer o que quisessem, que sairiam dali rindo, comentando a covardia. Mas não. O que separa a vítima da justiça, às vezes, não é uma viatura, nem um telefone. É um instinto, é um aliado silencioso, é um cão chamado Dino. Naquele amanhecer, em vez de uma vítima calada, o mundo conheceu uma mulher em pé e um Rottweiler furioso. Eles nunca imaginaram. O silêncio depois do horror tem um som próprio, um tipo de eco invisível que vibra nos ossos, que paira no ar como fumaça invisível. Era esse som que reinava sobre o pátio da lanchonete naquela manhã. Elisa ainda estava sentada no chão de terra, os braços ao redor de Dino, o corpo tremendo, mas o olhar firme como quem sabe que precisa manter a cabeça no lugar, nem que seja por orgulho. A respiração vinha em ondas curtas e regulares, como se cada célula do corpo ainda estivesse tentando entender o que acabara de acontecer. À sua frente, os 3 caminhoneiros mal se mexiam. Um jazia desacordado, o rosto coberto de sangue. O segundo gemia entre tosses, deitado de lado com o braço torcido num ângulo estranho. O terceiro havia se arrastado alguns metros, mas agora permanecia de bruços, respirando com dificuldade, cuspindo a poeira do chão misturada ao próprio sangue. Todos cobertos de arranhões, mordidas, cortes, mas vivos, muito mais do que mereciam. Elisa finalmente se ergueu devagar, como se testasse as próprias pernas. Um corte no joelho ainda sangrava. A blusa estava rasgada e o rosto começava a inchar com o hematoma na testa. Mesmo assim, ela atravessou o pátio até a lanchonete, como se estivesse a caminho de um ritual. Entrou, pegou o celular que havia deixado no canto e ligou para a polícia. A voz na linha pediu que mantivesse a calma. Ela desligou sem dizer mais do que o necessário. Respirou fundo. Voltou a sentar-se do lado de fora, na mesma mureta onde costumava tomar café nos dias calmos. Dino veio até ela, deitou-se aos seus pés e ficou ali, vigilante, os olhos atentos, ainda pulsando com a memória do que havia feito. 22 minutos depois, as primeiras sirenes se aproximaram. Um carro da polícia rodoviária, depois outro, e em seguida, uma ambulância. Os socorristas desceram correndo. Os policiais também. A cena era difícil de ignorar. 3 homens semi-inconscientes ao lado de 2 caminhões, uma mulher ferida e um Rottweiler sentado, calmo, imponente, vigiando como se fosse o próprio dono do território. Um dos policiais tentou se aproximar de Elisa, que apenas apontou para os agressores com o dedo trêmulo. Estavam aqui dentro. Eu servi o café. Eles me tiraram à força. O resto... Bom, o resto vocês estão vendo. A policial mulher que acompanhava a guarnição se ajoelhou ao lado dela. Você precisa de atendimento imediato? Acho que estou bem. Dino salvou minha vida. A policial assentiu, visivelmente impressionada. Olhou para o cão, depois para os caminhoneiros feridos.
Um deles já havia sido imobilizado pelos socorristas. O segundo gritava, alegando que o cachorro era uma arma que ninguém ia sair impune. O terceiro apenas gemia, com a cabeça caída para o lado. Foram algemados mesmo feridos, colocados nas ambulâncias sob protestos, palavrões e ameaças vazias. Mas Elisa não disse mais nada. Não pediu justiça, não gritou, apenas observou. No final da tarde, depois de dar seu depoimento completo, assinar documentos e responder a perguntas formais, Elisa voltou para a lanchonete. O lugar estava igual e completamente diferente. O chão sujo de sangue. O banco onde um deles se sentou naquela manhã ainda tinha um copo vazio com marcas de dedos gordurosos. A comida largada pela metade. Um cheiro ácido no ar. Ela recolheu tudo com calma. Jogou fora. Passou o pano. Trocou o pano. Passou de novo. Dino a seguia com os olhos de onde estava, mas sem interferir. Apenas respirava fundo, como se estivesse cansado também. Na última luz do dia, Elisa sentou no degrau da entrada com um café na mão. O mesmo café de sempre. Forte, sem açúcar. A fumaça do líquido quente subia devagar, quase no mesmo ritmo em que o sol desaparecia atrás das árvores que cercavam a estrada. Ela olhou para frente, como sempre fazia. Mas dessa vez não era apenas a paisagem que via. Era tudo. A memória, a dor, a lição, a verdade. O céu estava limpo. Mas dentro dela havia uma tempestade. A tranquilidade voltava, mas não era a mesma. Nada era mais o mesmo. Nem ela, nem o lugar, nem quem assistiu tudo. Alguns homens acham que podem tudo, que violência é força, que mulher sozinha é sinônimo de alvo fácil, mas esquecem que às vezes o que separa a vítima da justiça é só o que ela guarda atrás do balcão. Dino agora dormia outra vez, mas com uma pata encostada na bota dela, e foi quando Elisa pegou o celular mais uma vez. Não para postar nada, não para chorar com ninguém, mas para discar um número específico, um número que ela não ligava há anos. Oi, sou eu. Preciso ativar o protocolo. Te devo uma explicação, eu sei. Mas não dá para esperar. Esses três não estavam sozinhos. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma voz rouca e direta. Quem mais sabe disso? Por enquanto, só eu. E talvez eles. Mas não por muito tempo. Ela desligou, guardou o aparelho, tomou o último gole do café e se levantou. Na estrada deserta, um caminhão preto passou devagar. Muito devagar, como se estivesse reconhecendo o lugar. E na lateral do baú, um símbolo, um escorpião vermelho com uma caveira. Elisa não sorriu, mas seus olhos se estreitaram. A história estava longe de terminar. O que veio depois? A estrada parecia ter voltado à sua rotina normal no dia seguinte, mas dentro da pequena lanchonete à beira do asfalto, nada mais estava no lugar. Elisa acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. Levantou-se devagar, ainda sentindo as dores do dia anterior como tatuagens ocultas sob a pele. Os cortes do joelho haviam começado a cicatrizar, mas a cabeça doía, e o rosto inchado refletia no espelho com o tipo de expressão que nenhuma mulher deveria conhecer. Dino dormia ao lado da cama improvisada nos fundos da lanchonete, atento a cada movimento da dona. Desde o ataque, ele não se afastava mais dela, nem mesmo quando ia ao banheiro. Elisa não falou muito aquela manhã. Apenas trocou a bandagem do joelho, lavou o rosto com água fria e abriu a porta da frente do estabelecimento. O som da dobradiça pareceu mais alto que o normal, talvez por causa do silêncio. Talvez porque ali dentro tudo ainda gritava. Ao entrar, olhou ao redor. O banco onde o de colete havia sentado na véspera ainda estava encostado do mesmo jeito, torto, como se carregasse a energia ruim que ele deixara ali. As marcas de sangue haviam sido limpas com força, mas Elisa sabia, e Dino também, que nem todo vestígio sai com água sanitária. Ligou a cafeteira. A chaleira apitou. Ela preparou 2 canecas, uma para si, outra que deixou sobre o balcão como sempre fazia. Era um hábito que herdara da avó. Deixar uma segunda xícara pronta era uma forma de dizer que a casa estava aberta ao mundo, mesmo que por dentro não estivesse.
Por volta das 8h40, uma caminhonete preta parou diante da lanchonete. Era uma Hilux com vidros escurecidos e sem placa dianteira. Elisa franziu a testa. A porta se abriu. Um homem de paletó e óculos escuros desceu. Alto, magro, cabelos grisalhos, postura ereta. Tinha jeito de advogado, ou de algo pior. Senhorita Elisa, disse ele ao se aproximar da porta. Dino se colocou de pé imediatamente, o pelo eriçado, mas não avançou, ainda. Quem quer saber? Perguntou ela sem se mexer. Sou o Dr. Aloísio. Represento um dos motoristas que foram envolvidos na confusão de ontem. O Sr. Walter especificamente. Ele é o pai de um dos rapazes e tem bastante influência na região. Elisa não respondeu, apenas cruzou os braços. O homem continuou. Eu vim para entender melhor o ocorrido e, se possível, negociar um acordo. Evitar exposição desnecessária. A imprensa já começou a perguntar. Meu cliente está muito abalado. Um rapaz com o rosto desfigurado, quase morto por um cachorro. Ela interrompeu. Ele tentou me estuprar, com mais 2, aqui mesmo. Você veio negociar o quê? Apenas soluções razoáveis, sem escândalo. Meu cliente poderia alegar uso excessivo de força, maus tratos, indenização por danos físicos. A caneca de Elisa estalou em sua mão. A cerâmica rachou com a força dos dedos. Dino rosnou. O som não era um aviso. Era uma contagem regressiva. Vá embora, agora. Senhora, antes que eu mande o mesmo cachorro que desfigurou seu cliente mostrar o que é excesso de força de verdade. O homem recuou. Olhou para Dino, depois para ela. Sem dizer mais nada, voltou para a caminhonete. Entrou, partiu. Elisa permaneceu parada. O coração batia como tambor, um tambor antigo. Aquele homem não era o último, não seria o único. Aquilo era só o começo. Ao longo da tarde, a movimentação estranha cresceu. Um carro com placas de outra cidade estacionou do outro lado da estrada por mais de 40 minutos sem ninguém descer. Um homem tentou filmar o local de longe, depois fugiu quando Dino latiu com fúria. À noite, Elisa trancou todas as portas e colocou correntes reforçadas no portão lateral que dava para os fundos. Tinha algo no ar, algo que ela reconhecia de longe: retaliação. 3 dias depois, a primeira pedra foi jogada. Eram quase 2 da manhã. Um barulho seco acordou Elisa. Ela saltou da cama. Dino já estava de pé, rosnando. A pedra havia quebrado o vidro frontal da lanchonete. Havia um bilhete preso com fita adesiva ao pedaço de concreto. Isso foi só um aviso. Você destruiu vidas. Vai pagar. Ela leu sem piscar. Amassou o papel, jogou no lixo. E pela primeira vez desde o ataque, pegou a caixa de madeira trancada sob o piso da despensa. A mesma que não abria desde que a avó morrera. Dentro, um revólver calibre .38, registrado. Antigo, mas funcional. Elisa carregou, trancou a arma de novo e só então voltou a dormir. Se dormiu. No dia seguinte, uma viatura da polícia local parou em frente à lanchonete. 2 policiais desceram. Não eram os mesmos que haviam atendido à ocorrência anterior, mas um deles, o mais velho, parecia desconfortavelmente familiar. Talvez amigo de algum dos envolvidos. Talvez parente. Talvez apenas preconceituoso. Vim para avisar que vocês vão ter que prestar mais depoimentos. Parece que o pessoal quer reverter a acusação. Alegam que você planejou a emboscada, que usou o cachorro como arma. Elisa nem respondeu. Olhou nos olhos do homem, um olhar que ele claramente não esperava. Quer dizer que agora é arma se a gente sobrevive? Ela disse. E o que eles estavam fazendo comigo ali atrás? Café da manhã? O outro policial mais novo se mexeu desconfortável. O mais velho pigarreou. Não insistiram. Foram embora. Mas o recado estava claro. A guerra não tinha terminado. Só tinha mudado de roupa. Dino, àquela altura, dormia com um olho aberto. Elisa passou a andar com a arma na cintura sob a blusa. Parou de atender caminhoneiros desconhecidos. Instalou câmeras e começou a gravar tudo. Porque o que ela descobrira é que, às vezes, sobreviver é só a primeira parte da luta.
A próxima seria resistir. E isso ela também sabia fazer. Eles ainda voltaram. A noite seguinte chegou sem descanso. Desde o momento em que Elisa fechou a lanchonete naquela madrugada conturbada, ela sabia que o que tinha acontecido ali, por mais resolvido que parecesse, não estava realmente encerrado. Os 3 caminhoneiros haviam sido levados pelas ambulâncias, sim. Haviam sido algemados, fichados, e suas declarações constavam no registro da delegacia da região. Mas havia algo no olhar de um deles, o de colete, que ficou martelando na memória dela como uma promessa silenciosa, um aviso sujo, um pacto velado entre covardes, um olhar que dizia, isso não acabou. Dino dormia sob seus pés, mas mesmo ele parecia inquieto. Toda vez que um caminhão passava na estrada, mesmo sem parar, os olhos do Rottweiler se abriam por instinto. Ele fungava o ar e voltava a fechar os olhos com mais demora que o normal. Elisa, do lado de dentro, lavava os utensílios do dia, com a mão esquerda ainda machucada e a testa com um curativo. Tinha voltado ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas o corpo ainda carregava os traços do trauma. Não teve coragem de contar tudo aos pais. Disse apenas que houve uma tentativa de assalto e que estava bem, que Dino a protegeu. Disseram que viriam buscar ela, mas ela recusou. Sabia que aquele lugar, por mais assustador que tivesse se tornado, ainda era dela. A lanchonete da família, o sonho da avó, sua independência. Fugir dali seria perder 2 vezes. Porém, os dias seguintes trouxeram um incômodo silencioso. Um mesmo carro estacionado no acostamento do outro lado da estrada durante 2 dias seguidos. Um cliente que entrou, pediu uma Coca-Cola e saiu sem tomar. Um zunido constante no telefone fixo da lanchonete, chamadas que desligavam assim que ela atendia. Elisa não era ingênua, sentia que estavam vigiando. Na quinta-feira decidiu mudar a rotina. Acordou mais cedo, trancou Dino nos fundos, saiu com o carro e foi até uma loja de segurança em uma cidade a 30 quilômetros dali. Instalou 2 câmeras externas. Comprou mais 3 travas reforçadas. Renovou o estoque de lanternas e pilhas. E, por fim, passou em um pet shop e comprou uma coleira nova de aço para Dino. A vendedora comentou sobre o tamanho do animal. Elisa apenas sorriu e respondeu: "Não se preocupe, ele não late à toa." Na volta passou na delegacia para saber se havia novidades. O escrivão informou que os 3 homens prestaram depoimento e foram liberados sob condição, mas que responderiam por tentativa de estupro, sequestro e agressão. Elisa saiu dali sem dizer nada, mas o vazio que sentiu no peito apertou. Na sexta-feira, o dia amanheceu igual. Nuvens cinzentas, vento morno, o cheiro de café e óleo na chapa. Mas o que mudou foi o que aconteceu às 8h17 da manhã. Um caminhão azul, antigo, sem placa dianteira, estacionou do outro lado da estrada. O motor permaneceu ligado por alguns segundos, depois silenciou. Elisa, da janela, observou com um frio na espinha. Dino já estava de pé, em alerta, e ela soube. Sabia com todas as fibras do corpo que era um deles. Mas ninguém desceu. Os minutos se arrastaram. 1, 2, 5. Elisa tentou manter a rotina, fingir que não viu. Serviu um cliente. Passou o pão na chapa. Lavou um prato. Até que o barulho da porta se abrindo fez seu coração saltar. Não era um cliente. Era o de jaqueta preta. O mesmo que havia segurado suas pernas naquela manhã maldita. Entrou devagar, com um sorriso torto no canto da boca, como se estivesse visitando um lugar conhecido. Elisa congelou por um segundo. Dino rosnou. E o homem ergueu as mãos. "Calma, só vim conversar." Elisa não respondeu. Olhou para o lado, certificando-se de que a câmera estava funcionando. A luz vermelha piscava. Ela andou devagar até o balcão, mantendo o cachorro sob controle. "Converse rápido e depois suma daqui." O homem riu, encostando-se numa das banquetas. "Você se acha muito esperta, né? Acha que um cachorro e uma filmagem vão te proteger para sempre?" Ela se inclinou firme. "Você está a 3 segundos de voltar para a ambulância. Escolhe bem as próximas palavras." Ele sorriu, mas a voz agora baixou.
A gente vai te ensinar o que é medo de verdade, cedo ou tarde. E saiu, sem dizer mais nada. Apenas saiu. Mas aquele não era o fim. Elisa correu para fora, pegou o celular e ligou para a delegacia. Informou tudo: a placa do caminhão, o rosto do homem, a gravação da câmera. O policial prometeu investigar, mas ela sabia o que vinha a seguir. Eles não vieram para conversar. Vieram para testar e logo voltariam. Naquela noite, ela dormiu com uma faca na cintura e o telefone ao lado. Dino dormiu na porta, ao invés de sob o balcão. Nenhum som fora do comum, nenhuma movimentação estranha. Mas o medo estava em cada sombra. No dia seguinte, ela prepararia outra armadilha. Eles acham que ela está sozinha, mas nunca estiveram tão enganados. E agora, o que você faria no lugar dela? Escreve aqui nos comentários. Se fosse com você, teria deixado por isso mesmo? Ou reagiria? Se inscreve e ativa as notificações, porque isso está longe de terminar. Quando eles voltam, o vento soprava seco na manhã seguinte. Os cacos de vidro do espelho retrovisor estilhaçado ainda brilhavam sobre o cascalho do estacionamento, como pequenas lembranças de uma noite que Elisa não esqueceria. A pancada no ombro ainda doía. O corte na lateral da testa havia sido suturado com 3 pontos na emergência da cidade vizinha. Dino, que dormira aos pés da cama do hospital, já estava de volta ao seu lugar favorito, o degrau da entrada da lanchonete, com a respiração lenta e os olhos semicerrados, atentos. Elisa abriu a porta com a chave na mão trêmula. O cheiro de café velho ainda pairava no ar, misturado ao de sangue seco e vinagre, vestígios da limpeza apressada feita por policiais técnicos na madrugada. O banco onde o de colete tinha se sentado estava encostado à parede. O pano vermelho usado para secar o chão estava pendurado no encosto já duro. Ela não queria que aquele lugar morresse com aquele trauma. Queria abrir, servir o café, recomeçar. Mas no fundo, ela sabia, não era o fim, era só o intervalo. Enquanto montava a bancada de café, reparou no envelope deixado embaixo da porta. Papel amarelado, dobra marcada, sem remetente. Elisa abriu com cuidado. Dentro, uma foto. Era ela, do lado de fora da lanchonete, em algum momento do dia anterior. E uma palavra escrita com caneta preta atrás. Você ainda não terminou de pagar. O frio percorreu a espinha. Ela olhou ao redor. A estrada seguia vazia, a neblina se dissipava, mas havia algo diferente, a sensação de que estavam observando. Dino ergueu a cabeça, também sentiu. Farejou o ar, rosnou. Elisa segurou o envelope por mais alguns segundos antes de jogá-lo no lixo, mas não esqueceu. Às 10h47, um caminhão desconhecido estacionou do outro lado da estrada. Motor desligado. Ninguém desceu. E ficou lá. 20 minutos, 40, 1 hora. Então, partiu sem acenar, sem buzinar, sem revelar o rosto. Apenas foi. Mas a mensagem estava dada. À tarde, a policial civil que registrara o depoimento na noite do crime passou na lanchonete. Trazia novidades. Os 3 agressores, mesmo com ordens judiciais de detenção preventiva, haviam sido liberados após audiência de custódia. Alegaram excesso de força do animal, lesão desproporcional e ausência de flagrante técnico. Um advogado aparecera de última hora, contratando pareceres alegando perseguição. A voz da policial parecia pesar junto com a notícia. Elisa, toma cuidado. Isso não acabou. Ela apenas assentiu. Já sabia. Estava claro no instinto de Dino, no envelope, no caminhão parado. Estava apenas começando. Naquela noite, Elisa trancou a porta da lanchonete com um cadeado duplo. Fechou as janelas com barras. Reforçou a porta dos fundos. Deixou Dino solto. E sobre o balcão, além do pote de balas e dos sachês de açúcar, repousava agora um objeto novo. Uma pequena câmera conectada por Wi-Fi, transmitindo tudo em tempo real para um HD externo escondido nos fundos da despensa. Ela não ia ser pega de surpresa. Não mais meia-noite. Outro caminhão encosta. Desta vez faróis acesos, marcha lenta. Elisa acorda no sofá, calça as botas, pega a lanterna, aciona Dino.
O cachorro caminha à frente. Eles não entram, não batem, só observam. No dia seguinte, a fachada está pichada. Justiça, quem você acha que é? E com isso a tensão vira rotina. Caminhões rondando, mensagens anônimas, clientes sumindo e cada manhã um novo jogo psicológico. Mas Elisa resiste, não fecha, não se cala. Pelo contrário, convida uma repórter local. A história vai ao ar, viraliza. E pela primeira vez, o Brasil escuta a voz de quem quase ninguém vê. Uma jovem mulher sozinha, enfrentando monstros com a coragem que muitos homens jamais conhecerão. Eu não vou embora, nem calar, nem recuar, disse ela no vídeo, com Dino deitado ao lado, os olhos firmes na câmera. Milhares de comentários, compartilhamentos, hashtags. Justiça por Elisa. Atrás do balcão. Gente comum, caminhoneiros honestos, mulheres que se identificam. E entre as curtidas, alguém que reconhece os rostos daqueles três. Sim, eles tinham ficha. E a internet começa a escavar. O passado deles vem à tona. Denúncias antigas, um caso abafado em 2019, outro em 2021. E mais importante, uma denúncia feita por uma funcionária de posto anos antes, com descrição idêntica. Mas ela, diferente de Elisa, não teve um Dino ao seu lado. Agora tinham o país. E um vídeo. Os três reaparecem. Tentam intimidar. Um deles é filmado tentando vandalizar o lugar de madrugada. Preso. Outro aparece bêbado numa transmissão ao vivo, xingando a vítima. Mais denúncias, mais provas. Até que o cerco fecha. Prisões preventivas decretadas. E dessa vez, sem audiência que o salve. Na última cena, semanas depois, Elisa abre a lanchonete com o mesmo café de sempre. Forte, sem açúcar, mas agora com uma câmera nova e uma placa acima do balcão. Aqui não se serve covardes. Dino rosna, como quem concorda. O sol nasce por trás da estrada. E naquele lugar esquecido por muitos, uma mulher ergue sua própria justiça, com coragem, inteligência. E um cão atrás do balcão. Se gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Comenta aqui de que cidade você está assistindo. E se você também acha que mulheres sozinhas merecem respeito e proteção, mostre isso nos comentários que com certeza nós vamos ler.